Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, eu sou a Malu e este é o canal Motivação Fitness. E a perguntinha que não quer calar: como que você se comportou nas festas de final de ano? Você deu aquela chutada do balde para bem longe? Então este vídeo é para você. Eu vim aqui conversar com a nutricionista Priscila da BAG e ela vai falar para você o que você deve fazer para retomar a sua rotina saudável novamente. Será que a gente deve adotar aquelas estratégias tipo suco detox? Cortar o carboidrato? Ou ainda, será que eu devo me sentir culpado por isso? É isso e muito mais que a nutricionista vai conversar com a gente. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e, claro, indicar esse vídeo para aquele amigo, aquela amiga que, assim como você, também deu aquela chutadinha no balde. Então agora, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo? Olá pessoal, meu nome é Priscila da BAG, eu sou nutricionista há mais de 20 anos, sou coordenadora do curso de nutrição da Universidade Positivo, professora universitária há bastante tempo e trabalho com nutrição, fitness, qualidade de vida através da alimentação. Bom, eu recebi aqui algumas perguntinhas de vocês e que a gente vai conversar então um pouquinho sobre isso. A primeira pergunta que me fizeram é: devo me apavorar que saí da dieta e até ganhei alguns quilinhos a mais na balança? Bom, o fato de você ter ganho alguns quilinhos a mais na balança é porque você trabalhou no que a gente chama de balanço energético positivo. Então provavelmente deve ter sido uma soma de ações do comer mais calorias e ter um gasto energético menor com a sua atividade física. E aí, isso é uma questão que, para voltar ao normal, eu preciso retomar esse balanço energético agora de uma forma negativa. Então, isso consiste em fazer uma economia das calorias que o meu corpo gasta no consumo alimentar e, sobretudo, aumentar essa queima calórica através da prática de exercícios. Quanto tempo isso leva para acontecer? Depende qual foi o tamanho do estrago que você fez agora no final de ano. Eu espero que você tenha conseguido se manter no controle de comer de repente algumas preparações a mais, uma quantidade um pouco maior no dia das festividades. O importante é que você não leve isso de uma forma constante, já que estraguei, vamos seguir aí, depois eu vejo o que eu faço. Então, se você está assistindo essa informação agora, logo no início do ano, depois que passaram as festividades, é importante que você não pense assim: mas é férias, mas é janeiro, mas tá todo mundo aproveitando, bebendo, comendo isso ou aquilo. Não, é um momento que quanto mais cedo eu retomar a minha rotina, menos estrago isso vai fazer. E aí, já engatando, né, nas perguntas que vem na sequência, se você tá de repente ali apavorado com esses quilinhos a mais que apareceram, estratégias radicais aqui, pergunta: partir para suco detox, usar estratégias de restringir carboidratos e tal, é por aí que funciona? Na verdade, a gente não consegue adotar estratégias radicais que se mantenham constantes na vida da gente. Então tá bom, um suco detox que tem ali uma quantidade um pouco maior de fibras, de minerais que ajudam a desintoxicar e a desinchar, podem ser um estímulo legal, mas não vai acreditando que simplesmente o fato de tomar um suco detox ou fazer uma dieta low carb vai fazer você diminuir o peso que você ganhou e manter essa constância. Porque acontece o seguinte, né? Tudo que é muito radical, tudo que é muito restritivo para o organismo, a gente não consegue manter e existe uma tendência de retomada, de reganho daquelas calorias novamente. Então, o que é bem importante? Que você tente organizar de novo a sua rotina, certo? Colocar, mesmo sendo um período de férias, de festas, procure manter constância no horário das refeições, não pular refeições do tipo assim: eu já sei que eu vou fazer um estrago de repente à noite, vai ter uma festa, vai ter alguma coisa, então eu já fico o dia inteiro me punindo, não comendo, tomando água. Certamente à noite você vai descompensar. Então é importante que você mantenha
as refeições que você realmente tem organizada no seu dia a dia, coloque boas quantidades de proteínas magras que te dão um efeito de saciedade maior, assim como as fibras, né? E outra coisa importante que eu tô falando em relação ao horário é porque o nosso corpo funciona super bem dentro do que a gente chama de ciclo circadiano. Tá? O ciclo circadiano tem a ver com os horários que o nosso corpo recebe estímulos de enzimas, de hormônios, que é como o nosso metabolismo funciona. Só para vocês terem uma ideia, tem estudos feitos com ratinhos de laboratório em que 2 grupos de ratinhos distintos recebiam a mesma dieta, a mesma quantidade de calorias, e alguns deles, né, o primeiro grupo, recebia de forma constante as refeições, os horários programados, uma quantidade X de calorias. E o outro grupo pulava a refeição, daí na outra compensava com uma quantidade de consumo maior. Mesmo a quantidade de calorias entre eles sendo idênticas, o que aconteceu? O grupo de ratinhos que comeu de forma irregular, no final de 30 dias ganhou mais peso do que o ratinho que manteve constância nos horários. Então, organize a sua rotina para que você possa manter essa constância alimentar, mesmo em períodos de maior festividade ou mesmo em período de férias. E aí aqui, né, a outra pergunta que também acho que vem nessa continuidade, precisa ser radical, cortar carboidratos e tudo mais, açúcar, doces em geral? Gente, todos os nutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e minerais são extremamente importantes para o nosso organismo. Carboidrato engorda? Não, o que faz mal, o que engorda é o excesso do carboidrato. Proteína em excesso também engorda, assim como gordura em excesso também engorda. Então o cortar significa o quê? Que eu vou tirar um grupo de alimentos que é o principal responsável pelo fornecimento de energia para o meu organismo. Isso certamente vai pipocar em alguma área. É o meu cérebro que vai funcionar menos, são as minhas atividades físicas que vão ter menor produtividade. Então o que a gente precisa ser? Mais sábio na hora de fazer as escolhas. Tanto no que diz respeito à qualidade, porque carboidrato eu posso ir desde o pão francês até uma batata doce, eu posso ir desde uma tapioca até um açúcar. Então a gente precisa entender que carboidratos existem aqueles que disparam uma resposta de insulina mais aguda no nosso corpo, e esses disparos de insulina mais agudos no corpo acabam repercutindo em maior dificuldade de queima de gordura armazenada dentro do nosso adipócito e maior predisposição ao acúmulo. Então qual que é a regra com carboidrato? Escolham carboidratos que não disparem pico glicêmico. Vocês já devem ter ouvido falar em índice glicêmico dos alimentos. Então todas as vezes que você for comer algum carboidrato, é interessante que ele venha combinado com uma boa fonte de fibra e uma boa fonte de proteína. O açúcar, por que ele é tão debatido, por que ele é tão vilanizado? Porque o açúcar é o carboidrato que dispara essa resposta insulínica mais aguda de todas. E aí o que acontece? A gente tem uma saciedade inicial e que não perdura. Então passa pouco tempo, você está de novo buscando aquela força, aquela energia que aquela glicose caiu rápido no teu corpo. Então você começa a querer buscar de novo novos alimentos. A questão do carboidrato simples, ele dispara também uma sensação de prazer no nosso corpo. É como se fosse um estímulo neurológico, tá? E que quanto mais você vai dando, ele realmente vicia. E você precisa que aquele estímulo seja fornecido de forma constante, assim como é com as drogas de forma geral, com o cigarro, com o álcool. Então a gente não é que não posso comer doce ou que tenho que tirar o açúcar da minha dieta, mas que isso venha não como uma necessidade, como um vício, como algo que eu preciso daquilo. Não, é do tipo assim, tá bom, eu tenho os carboidratos da minha dieta e eventualmente eu vou desfrutar de uma pequena porção de um doce. Como manter esse controle? Gente, se organizando, se focando, pensando, entendendo que aquilo que você coloca para dentro do teu corpo, a nutrição é uma ciência mágica, porque você entende que a seleção daquilo que você come é a combinação das substâncias químicas que vão fazer essa tua máquina aqui funcionar, a tua máquina no teu corpo, seja para raciocínio, seja para trabalho, seja para atividade física, seja para o seu bom humor e para o seu relacionamento com as pessoas, da sua vida pessoal, do seu trabalho. Então a escolha do combustível que você vai colocar para dentro do seu corpo é primordial em relação à resposta fisiológica que você vai ter. Então tenha sabedoria,
Busque aconselhamento de um profissional se você não sabe como fazer essa organização de rotina, porque tirar carboidrato não é a solução mágica para você emagrecer. Muito pelo contrário. E isso, com o passar dos dias, vai gerando um déficit energético e que o teu sistema de recompensa, tá, cerebral, vai fazer com que você busque quantidades daí maiores desse alimento, quantidades com carboidratos de alto índice glicêmico cada vez maiores, para manter esse estímulo neurológico que você acostumou a fornecer para o teu corpo. E aí, devo me sentir culpado? É a próxima pergunta que tá aqui. Você talvez esteja ouvindo tudo isso falando: nossa, Priscila, eu sou então uma pessoa porcaria, super desmotivado, não consigo ter constância, eu preciso comer um doce todos os dias depois do almoço, ai que porcaria de pessoa, que lixo que eu sou. Não, não é nada disso. A culpa não te ajuda em nada. A culpa só te coloca mais para baixo, gera mais sentimento de frustração e dificulta a retomada de um padrão de vida. Não é só um padrão alimentar, é um padrão de vida, um lifestyle, né? Quando a gente fala em ser fitness, que é uma expressão que as pessoas utilizam muito, elas acham que então é porque eu vou pra academia todos os dias eu sou fitness, ou porque eu como batata doce e frango eu sou fitness. Não, é um conjunto de estilo de vida que envolve uma boa qualidade, tempo suficiente de sono, você ter atividades de trabalho intercalada com rotina de lazer, é você ter constância nos seus treinos, no seu planejamento alimentar. Então, quanto mais você coloca isso como rotina, mais o teu corpo se habitua com aquilo sendo o seu natural. As pessoas falam assim: nossa, você está se sacrificando, tá todo mundo ali comendo pizza, tomando cerveja, não sei o quê. Coitadinha de você, né, que é fitness, não tá fazendo. Eu uso uma expressão assim: escolha o seu difícil. Ser obeso não é fácil. Você não se sentir bem com uma roupa ou não ter uma boa saúde também não é fácil. O ser fitness e abdicar de determinados prazeres momentâneos também não é fácil. A diferença é que você adotar um estilo de vida mais consistente, que te traga constância nos resultados, vão te gerar menos frustração, você vai se sentir melhor com aquilo e fatalmente aquilo vai incorporar no seu modo de vida. Então não vai mais ser um sacrifício. Você vê as pessoas de repente se acabando numa mesa de bar, comendo um monte de petisco e bebendo, e você de repente está ali, comeu uma porção menor, consumiu uma quantidade de álcool menor, ou não compactuou, né, com aquelas orgias alimentares que às vezes acontecem em encontros, em festividades. Não tem a pena. Porque se a pessoa está de bem com aquilo e ela sabe que o manter a constância da alimentação dela faz bem para ela, ela não é uma vítima, muito pelo contrário, ela é uma vencedora. Porque ela já está com o sistema nervoso dela, inclusive organizado, para entender que aquilo faz bem e está tudo certo. Né? Ela abdica de algumas coisas. Na vida da gente é assim, você abdica de algumas coisas para ter outros ganhos. Eu não tô falando em terrorismo nutricional, tá, gente? De você ser aquela pessoa antissocial, aquela pessoa que ai, Deus me livre, não vou na festa porque vai ter comida, ou não vou partilhar de determinados momentos de confraternização com as pessoas porque eu tô de dieta. Não se trata disso. Se trata de você conseguir colocar essas questões da sua vida com tranquilidade e com moderação. Aquilo não precisa ser, meu Deus, e agora eu tenho uma festa, e agora eu vou sair da dieta, e agora eu vou beber. Talvez naquele momento que você tem um determinado resultado para atingir, eu falo isso muito porque eu trabalho com atletas que competem, né? Então que às vezes precisam bater um peso X até uma determinada data, porque tem uma restrição de peso por categoria de treinamento, de competição. Então aí tudo bem, você tá num foco que você tá num foco restrito, que você tá num processo e que tem um objetivo final. Agora, quando a gente tá falando assim de manutenção de estilo de vida saudável e que você quer simplesmente viver melhor e mais feliz, essas pequenas escapadas pontuais, elas fazem parte. E se de repente você também não teve um bom controle naquele momento e se afundou um pouco mais, vai fazer o que agora, meu amigo? Vai chorar? Não vai chorar. O que você vai fazer? Você vai dormir, vai acordar no dia seguinte e falar: bom, pronto, o que ficou pra trás, e a partir de hoje eu volto para uma rotina alimentar mais saudável, para uma rotina de exercícios, e quanto mais eu conseguir fazer isso com constância, com persistência,
mais fácil o processo vai ficando. É difícil no começo, mas depois aquilo vai, como se fosse assim, sedimentando, sabe? Na vida da gente, no comportamento da gente, que passa a fazer parte de você. Não é para o outro ou para ninguém, é para você, porque você fica bem, você fica feliz com aquilo. Uma dica para as próximas festas: como me comportar para não chutar o balde tão longe? Eu acho que é muito assim, bom, não pense em proibição. Eu tava brincando aqui com a nossa colega Malu, falando assim, namorar proibido é mais gostoso. Então assim, tudo que eu escuto que é proibido não é nunca mais você vai comer doce, nunca mais eu vou comer pizza, nunca mais eu vou comer, sei lá, abacate. Isso já soa no nosso organismo, no nosso cérebro, como uma coisa assim, é aquela história que todo mundo brinca, não pense num elefante branco. O que você fez agora? Você pensou no elefante branco. Então o não, ele tem um poder ruim sobre as nossas tomadas de decisões. Quando você sabe que você pode conviver com determinados alimentos, que claro, nenhum alimento é proibido, tá, gente? Não existe, esse alimento é um vilão absoluto e ele não pode fazer parte da dieta de ninguém. Assim como não tem também nenhum alimento que seja um deus sagrado, sabe? Que seja milagroso a ponto de você, sei lá, incluir goji berry, incluir chia, ou seja lá o que for, e aquilo vai fazer o milagre da transformação do seu corpo. Não tem. Então você sabe que existem alimentos que potencialmente mais favorecem o seu equilíbrio metabólico e a sua saúde, por isso eles têm que aparecer com mais constância na sua dieta, no seu planejamento alimentar, e aqueles que a gente sabe que tem uma resposta metabólica mais negativa, mas que talvez sejam importantes do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, e que você vai incluí-los com moderação. Não é não vou comer a sobremesa da minha avó no fim de ano. Não, eu vou provar a sobremesa da minha avó. O que eu não preciso fazer é repetir a sobremesa e no dia seguinte comer mais um pedaço e pegar mais um pedaço e levar para casa e continuar comendo. Eu falo em relação à organização de festas, agora a gente está passando aí final de ano, mas serve para qualquer festa. A gente sabe assim que eu não posso fazer daquela oportunidade de refeição como se fosse, sabe, eu tô esperando lá na cadeira dos condenados e a última refeição que eu vou fazer da minha vida antes de ir pra cadeira de força. Na verdade não, você tem que entender que vão ter outras oportunidades de eu desfrutar daqueles alimentos que talvez para mim tenha uma questão emocional importante ou uma questão de palatabilidade importante e que eu vou me manter no controle. Eu vou comer uma porção, eu vou experimentar e depois, preciso fazer uma restrição naquele dia, tal. Não. Tudo bem, você lida com essas calorias um pouco a mais naquele dia e no outro dia retoma a tua rotina. Sem culpa, sem drama, sem crise, sem mimimi, sabe? Porque agora eu já fiz bobagem, agora eu chutei o balde, agora vai. Não, acabou. Tropecei, caí, o que você faz? Levanta e segue caminhando. É mais ou menos por aí, gente. Bom, pessoal, eu espero que esse nosso bate-papo, né, tenha te ajudado aí a se organizar em relação a uma possível bagunça que você tenha feito na sua alimentação, nos seus treinos, né, nessas festividades de fim de ano. Eu acho que a gente tem que olhar o lado positivo disso tudo. A gente está numa estação quente, num país tropical, que facilita muito a gente obter fruta, vegetal, alimentos que são nutritivos e que têm uma baixa quantidade de calorias, que são alimentos que fornecem nutrientes importantes para essa nossa máquina funcionar. Se organize, se planeje. Se você precisar do apoio de um nutricionista, certamente isso vai te ajudar bastante, porque é importante assim, um bom nutricionista, ele vai conseguir organizar a rotina de alimentação dentro da sua rotina de vida, né? Então, tem pessoas que têm mais facilidade para comer refeições de forma fracionadas, tem outras que pela condição do próprio trabalho, né, ou da própria condição de vida, tem condições de fazer menos refeições por dia, ou quando a gente não se planeja com as refeições, a gente acaba num momento de fome apelando para aqueles alimentos que estão mais fáceis e mais rápidos da gente obter, que geralmente são preparações que têm aquela característica nutricional que vão trazer uma resposta metabólica mais negativa. Então, como tudo na sua vida, está começando o ano, né? Não é porque virou, tá, gente, de 2022 para 2023, virou um número no calendário, que automaticamente vai baixar uma luz aqui na sua cabeça e que tudo que você almeja vai acontecer. Vai acontecer, desde que você faça a sua parte. A gente fala assim, um dos pedidos pro ano novo é saúde.
E qual é a parte que você está fazendo para que essa saúde seja atingida? E a gente sabe que cuidar da alimentação e fazer exercício são indiscutivelmente aceitos por todas as autoridades científicas do mundo inteiro, que são os pilares da boa saúde. E eu sei que muitas vezes você tem dificuldade de colocar isso na sua rotina, porque ninguém às vezes te organizou, te ajudou a organizar esse planejamento. Então às vezes você coleta informação daqui, lá, cá e acolá, e aquilo fica emaranhado na sua cabeça, que mais te traz culpa e frustração do que necessariamente, tá? Alguém que ajude a conduzir a sua rotina até que você consiga depois caminhar sozinho, até que aquilo já esteja incorporado na sua rotina, né? E que você ache motivação suficiente para que aquilo se torne constante e você colhe os frutos disso. Eu desejo que vocês tenham um ano novo muito especial, com metas atingidas, com um planejamento, porque você só atinge meta quando você faz um planejamento. Então pegue esse final de ano, esse início de ano e organize o seu planejamento em relação à rotina de alimentação, em relação à rotina de exercícios, encaixado com o seu trabalho. Como eu disse, busque ajuda de profissionais que possam te nortear e te orientar nesse processo e segue, amigo, segue dia após dia, acreditando que você pode. A motivação está dentro de você. Todos nós temos isso dentro de nós. Basta você achar aquele pontinho que vai te despertar e vai te trazer aquilo que você gostaria tanto para a tua vida. É isso aí, gente. Um lindo ano para todos nós. Um grande beijo e até a próxima. E aí, gostaram do vídeo? Viu só como não é um bicho de 7 cabeças você retomar a sua rotina saudável após aquela chutadinha no balde? É só você ter foco e determinação. Eu desejo um 2023 abençoado, que os seus sonhos possam se tornar realidade, e se você quer ser uma pessoa fitness, que este seja o seu ano. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, indicar esse vídeo para um amigo, para uma amiga, e eu aguardo você numa próxima produção aqui do canal Motivação Fitness. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. E a perguntinha que não quer calar. Qual que é a perguntinha? E a perguntinha que não quer calar.